Oi, oi! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Júlia Borges e eu ensino as pessoas marketing. Eu ensino como você vende através do seu perfil no Instagram e como você cria conteúdos que realmente vão te gerar resultados, independente dos seus números de seguidores, independente do seu nicho. Isso daqui é aplicável para qualquer nicho e qualquer nível, se você é básico ou se você já está avançado, se você já está tendo os resultados aí. Então, o tema da aula de hoje é como organizar um cronograma de postagens no Trello. O Trello é um aplicativo que você consegue ter gratuitamente e ter esses resultados aí que eu vou te explicar nessa aula. Vou montar um quadro com você do zero. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar aqui as minhas redes sociais para você me acompanhar e ter acesso ao melhor conteúdo sobre marketing, criação de conteúdo que você pode ter. Eu compartilho nas minhas redes sociais várias dicas, várias técnicas que vão te ajudar em todo esse processo. Então tá por aqui em algum lugar na tela, é só você me seguir por lá também. Vou compartilhar minha tela com você agora, para você entender o que é o Trello, que aplicativo que é esse. Basicamente, você vai abrir o seu computador ou o seu celular e escrever Trello, T-R-E-L-L-O, e buscar no Google. É esse aplicativo aqui, ó, Planejador Diário Online, o Trello, tá? É esse aplicativo azulzinho aqui. Tá? Abri aqui a tela do meu computador para vocês verem o que é isso. Depois que você abrir a sua conta lá, você pode abrir com o seu Gmail, você pode criar uma conta com o seu número, enfim, você pode utilizar o Trello gratuito para você fazer os seus quadros. E aqui dentro você vai ter a sua área de trabalho, seu planejamento, e aí você vai clicar aqui em criar novo quadro. Quando você criar um novo quadro, ele vai falar que você pode escolher a sua tela de fundo. Eu vou escolher qualquer uma aqui. Vou pegar esse azul. O título do quadro, então eu vou colocar assim, aulão sobre Trello. Você escolhe a seção que você quer colocar e criar. Você também pode criar com um template já pronto, mas eu vou criar do zero para vocês verem qual que é a metodologia que eu utilizo para os meus clientes, tá? E para mim, para minha criação de conteúdo, a minha equipe, a gente utiliza tanto para criação de conteúdo quanto para organização de tarefas aqui dentro da empresa. Então ele é muito útil também se você quiser utilizar aí para outros fins. Nesse aulão sobre Trello, a gente precisa pensar o seguinte, tá? Toda vez que a gente tem um cliente, se você é social media, ou se você é um nutricionista, se você é cabeleireiro, se você é arquiteto, se você é empresário e você quer começar na criação de conteúdo, você precisa organizar ao máximo. Independente do seu nicho, você precisa organizar ao máximo para você ter rapidez e qualidade, clareza na sua linha de produção. E quando a gente pensa em linha de produção, a gente também pode aplicar essa mesma linha de produção aqui dentro do Trello. Eu gosto de utilizar esse aplicativo porque eu consigo centralizar tudo em uma plataforma só. Então, ao invés de você usar o Notas, o Google Drive, o Trello, o Docs, as notas do iPhone, as notas do celular, um grupo sozinho no WhatsApp, ClickUp, enfim, diversos aplicativos ao mesmo tempo, eu centralizo tudo em um só e você consegue ter o acesso aqui. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte, tá? Eu vou abrir aqui um Trello pronto pra vocês verem aqui como funciona, tá? Eu organizo os meus conteúdos dessa forma aqui e eu vou fazer o mesmo pra vocês. A lista é basicamente isso daqui que eu abri aqui pra vocês. É o título que você vai dar pros seus cards. Os cards são, eu já vou te mostrar o que é, mas basicamente são as suas tarefas, tá? Então a primeira lista que a gente precisa é o apoio. O que é o apoio? Todas as informações que você tem sobre você, você coloca aqui. Então a sua identidade visual, a sua pasta onde você guarda os seus arquivos, vou colocar aqui Google Drive.
que é para quem tem acesso ao domínio digital, que é o meu curso, eu ensino como utilizar o Trello e ter uma organização de pastas de captação de conteúdo. Então assim, você realiza suas gravações e você consegue ter uma organização tão eficaz que aí você só coloca o link aqui dentro do Trello e você já consegue acessar as pastas dos seus conteúdos. É demais! A gente criou uma organização, uma metodologia de criação de conteúdo que só os alunos do domínio digital conseguem ter acesso. E identidade visual, então o seu Google Drive, os seus templates, as suas redes sociais, todas as informações que você tem aqui vão te ajudar a centralizar em uma plataforma só, que é o Trello, você coloca aqui. Então, identidade visual, Google Drive, templates, redes sociais. O que mais que a gente pode colocar aqui? Fotos profissionais. Essa é a barra do apoio. Então, tudo você vai colocar nesta parte aqui. A segunda lista que a gente tem que ter é a parte de criação, onde você vai criar os seus conteúdos, tá? Então, por exemplo, tive uma ideia de criar um conteúdo a respeito de 4 técnicas que você precisa aplicar no TikTok, por exemplo. Então, isso aqui foi uma ideia que eu tive. Então, eu coloco aqui na aba de criação, tá? Então, tudo que você vai criar de ideia de conteúdo, você coloca os temas aqui. Como eu tenho uma estratégia que eu utilizo muito o ChatGPT para me auxiliar em todas as minhas criações de conteúdo. Não em todas, mas grande parte. E eu quero ensinar os meus seguidores como pedir ao ChatGPT criar um mês de conteúdo. Eu coloco aqui dentro uma ideia que eu tive de conteúdo, vou fazer um conteúdo sobre isso. Então foi uma ideia que eu tive e eu deixei aqui. Antes de passar um por um, eu vou explicar quais são as listas. Depois da criação, a gente precisa de um design, a gente precisa da nossa edição. Então a gente vai da aba de criação para a aba de produção, certo? Bom, aqui dentro da produção, todo o conteúdo que estiver pronto, eu arrasto para cá, mas eu vou explicar isso depois para vocês, com calma. Depois da produção, eu venho para a aba de revisão. E depois eu tenho o backup ou postados, né? Que é o que já foi postado. Então, backup, a gente está no mês de abril de 2024, eu coloco o backup abril 24. Depois que você criou as suas listas, a gente vai desenvolver todo o nosso Trello, tá? Então, agora a gente vai personalizar e adicionar as estratégias que a gente precisa aqui dentro. Bom, na aba de apoio, que foi o que eu falei que é a base de tudo, a gente consegue personalizar com capas. Então, na identidade visual, a gente pode colocar, por exemplo, uma cor. Você pode tanto deixar desse jeito aqui, ó, quanto você pode deixar da cor que você quiser. Aqui, clicando em capa, e deixar dessa forma, tá vendo que fica com a cor? O Google Drive eu quero outra cor também de capa, você pode colocar também. A gente vai personalizando do jeito que a gente quiser. Eu vou deixar, você pode colocar foto, você pode carregar uma imagem de capa também, tipo dessa forma assim, ó. Você pode deixar realmente do jeito que você quiser. Então, ó, vou colocar aqui os templates com esse daqui. Redes sociais. Então eu tô personalizando do meu jeito o meu Trello, tá? Então, por exemplo, quando eu falei pra vocês do Google Drive, né, da identidade visual, vou dar um exemplo pra vocês de uma cliente nossa aqui da agência. E aí, na aba de template, por exemplo, a gente tem vários templates para ela fazer os stories dela. Então, ó, a gente coloca aqui, vou copiar a imagem só para vocês verem.
a gente consegue adicionar as imagens do template. O que é o template? É basicamente que você vai criar uma comunicação nos seus stories e aí você já tem algo moldado para sua identidade visual. Isso aqui é um template de uma cliente nossa, estou colocando aqui como exemplo só para vocês verem. Que ela pode utilizar isso para responder caixinhas de pergunta, enfim, a gente centraliza em um lugar só para ficar fácil para ela pegar, entendeu? Então, ó, por exemplo, aqui, para você fazer isso que eu fiz, eu só copiei e colei, mas você pode vir aqui em anexo e escolher um arquivo. Então você desenvolve o seu template no Canva, ou enfim, você desenvolve no aplicativo que você achar melhor. Eu recomendo no Canva, que já faz o formato dos stories. E você vem e escolhe um arquivo e sobe aqui e ele fica aqui já pronto. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa capa que eu coloquei de exemplo para vocês. Você pode vir aqui, pegar essa imagem que você subiu do template e colocar como capa também. O Google Drive, então, por exemplo, na identidade visual, a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, vou pegar... Você criou sua identidade visual, com as suas cores, com a sua logo. E aí, para ficar mais fácil, para você não ter que ficar indo sempre tendo que procurar o seu documento, você também pode vir em anexo, escolher um arquivo e já subir sua identidade visual aqui dentro. E aí, o que eu acho muito legal é que você já pode criar a capa com isso também. E ela já fica aqui, ó. Já fica desse jeito. Mas eu vou deixar só com... Então, por exemplo, você clica aqui no card da identidade visual, aí você clica aqui, ó, e já tem as suas paletas de cores, o código das suas cores, enfim, tudo certo. Na agência a gente costuma fazer esses documentos para os nossos clientes, óbvio que é um pouco mais extenso do que isso, mas para você que está começando agora, isso aqui já é ótimo para você ter. Quais são as cores que você vai utilizar nos seus conteúdos? Porque a gente precisa criar uma padronização pro nosso perfil. Bom, e aí, beleza, o que é o Google Drive, né? Como eu falei pra vocês, os alunos aqui do domínio digital, que é o meu curso, onde eu explico do zero ao avançado, como que você consegue ter acesso ao digital, como que você consegue profissionalizar os seus conteúdos, eu ensino essa questão, toda a parte de organização. E eu explico para os meus alunos como que a gente cria as pastas, como eu falei anteriormente para vocês. Então, aqui na aba de apoio, quando eu mostrei para vocês, a gente coloca aqui dentro do card do Google Drive, por exemplo, a pasta. Então, eu vou abrir aqui a pasta pessoal. Eu venho aqui no meu Google Drive, copio o link disso para compartilhar e coloco lá dentro do meu Google aqui nos comentários. Porque na hora que eu estiver mexendo no meu celular e eu acessar isso daqui, eu já vou saber direto, eu já vou cair lá direto, eu não vou precisar abrir o aplicativo, procurar qual pasta que tá, eu já vou entrar direto. Então por isso que eu coloco aqui, na hora que eu clicar, pronto, já está lá o meu Drive. As redes sociais, as mesmas coisas, você pode colocar aqui o link do seu LinkedIn, aí você coloca o link, o seu Instagram, o link, o seu Facebook, link, TikTok, tudo você coloca aqui para você achar facilmente, tá? E fotos profissionais também seria um link do Google Drive, onde você poderia deixar aqui, na hora que alguém falar, me manda suas fotos profissionais, você só acessa o Trello, o card de fotos profissionais e coloca lá. E o mais legal é que você pode personalizar, você pode colocar uma foto sua na capa para ficar muito a sua cara. Então, por exemplo, eu vou colocar uma foto minha. Então eu coloquei aqui uma foto minha, essa foto não tá profissional, mas é só para vocês terem uma ideia aqui de como ficaria bem personalizado, tá? Então a gente pode deixar aqui assim. Bom, agora a gente vai para a lista de criação. A lista de criação, basicamente, você precisa sempre ter em mente quais são os tipos de conteúdo que a gente tem no Instagram. Cada quadro eu faço
O que eu faço? Cada rede social tem um quadro para não misturar, tá? Mas você pode colocar no mesmo quadro se você preferir, mas é importante que você etiquete. O que é isso? Então, por exemplo, aqui, 4 técnicas que você precisa aplicar no TikTok. Você vem em etiquetas e aí vamos supor que eu quero postar esse conteúdo no Instagram. Quando você fala de outra rede social no Instagram, ele diminui o seu engajamento. Então eu vou mudar aqui, eu sei que eu coloquei TikTok, mas eu vou colocar Instagram, porque se você fizer isso, ele vai diminuir a entrega dos seus conteúdos. Quando você fala redes sociais, ou quando você fala TikTok, ou quando você fala LinkedIn, outra rede social que não seja o Instagram, ele pode te dar uma diminuída aí no seu engajamento. Então eu vou mudar de TikTok para Instagram. E aí no Instagram, a gente já sabe que nós temos carrossel, então presta atenção nisso. A gente vai criando as etiquetas. Então, ó, você clica em criar uma nova etiqueta. A gente tem o carrossel, a gente tem o Reels, a gente tem a capa do Reels, que é muito importante. A gente tem o post estático. A gente tem o story. Tem o... a carrossel já foi. E a gente tem que etiquetar isso daqui. Por quê? Essas 4 técnicas que você precisa aplicar no Instagram, eu quero que seja um carrossel. Então eu vou etiquetar desse jeito. Ah, mas agora eu quero que esse conteúdo de como pedir para o ChatGPT criar um mês de conteúdo seja um Reels. Então eu vou precisar de uma capa de um Reels e um Reels. E aí vai ficar desse jeito aqui a publicação. Você vai ter em mente o que vai ter que ser feito. E o que é mais legal é que é o seguinte. Eu vou explicar agora como que você tem uma noção do cronograma. Você entra aqui em Power Up, porque a gente vai montar o seu calendário de conteúdo. Adicionar Power Up. Vem aqui em pesquisar, escreve calendário. E aí você vai adicionar esse Power Up do calendário. Gente, o melhor de tudo isso é que tudo está sendo gratuito. Você não precisa pagar. Então, nas 4 técnicas, as 4 técnicas que você precisa aplicar no Instagram, eu quero que seja publicado no dia 23 de abril, às 8 horas da noite. Então essa é a data de entrega. E eu quero que, como esse Reels aqui do como pedir para o ChatGPT criar um mês de conteúdo, eu quero que ele seja postado no dia 22 às 8 horas. E aí a mágica acontece. Você vai clicar aqui em cima no calendário e você vai ver o seu calendário pronto. Então você já tem claro, você consegue ter o cronograma inteiro do seu mês ou da sua semana, do que você vai postar na sua rede social. E você consegue. Agora, depois que você criou o seu conteúdo, que você escreveu tudo aqui dentro do seu conteúdo, de como ele vai ser, você vai arrastar para produção. A produção é a parte do design, a parte da edição, que você pode subir, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, de um conteúdo que eu postei sobre post e propósito. Então eu vou criar um card aqui, ó. Ó, sempre que você quiser. Ó, agora um exemplo aqui. Eu escrevi errado. Eu quero excluir esse card, você vem em compartilhar. Você, ó, por exemplo, eu criei esse card errado. Então eu vou clicar em compartilhar e excluir. Porque eu não quero mais esse cartão. Então, ó, toda vez que eu quiser adicionar um cartão, eu clico aqui. Post e propósito. Ops, escrevi errado. Esse daqui vai ser um Reels e vai ter uma capa. Depois que eu escrevi toda a descrição, roteirizei, eu ensino muito isso para os alunos do domínio digital. Coloquei uma data, que vai ser dia 25 de abril, por exemplo. Eu jogo para produção. Aqui na aba de produção, se você tiver um designer ou se você estiver começando agora, não importa. Você joga para essa aba de produção
que aí você sabe que você tem que desenvolver o conteúdo, a arte do seu conteúdo. Aqui eu vou colocar já a capa desse Reels meus e o link do Drive, que eu também ensino como que faz toda essa organização dos conteúdos lá no curso. E aí fica assim. Então, depois que você produziu o conteúdo, a criação é a parte do conteúdo mesmo. Então, você cria aqui dentro. Você vai criar a página 1 do seu carrossel, a página 2 do seu carrossel, a página 3. A produção é a parte da arte, do design, da edição. Então, você produziu, joga para revisão. Caso você tenha um designer, ele que vai jogar para a aba de revisão para você aprovar. Caso você não tenha e você quer deixar ali na revisão para você, enfim, dar uma segunda olhada, ver se realmente é aquilo, se a sua legenda tá certa, porque você tem que acoplar, você tem que colocar todas as informações da sua publicação nesse card, você joga para revisão, ou se não, você já deixa, você pode criar até, ó, mais uma lista aqui, ó, aprovado. Aprovado. Depois que você postou esse conteúdo, você joga para o backup e você clica aqui, ó, entregue. Então, é muito simples de utilizar essa plataforma para você se organizar, tá? E assim, é muito legal que, por exemplo, se eu revisei e eu não gostei de alguma coisa, eu posso criar um checklist. Nesse checklist eu vou escrever alterações e adiciono. Eu não gostei dessa foto minha aqui nessa capa, então alterar foto da capa do Reels. Assisti o vídeo aqui dentro da edição, como ficou, não gostei, alterar vídeo, o segundo, né, segundo vai 10 por x, y e z motivos. E você coloca aqui. E aí você pode jogar, por exemplo, para produção de novo, porque você revisou, não gostou, jogar para produção de novo. Então é assim que a gente organiza o nosso cronograma de lista, de Trello, como que é a clareza. Vocês viram aqui agora como fica mais fácil a produção, como é mais ágil, quando você tem clareza, o seu mapa do que vai acontecer no seu mês de conteúdo, tudo fica mais fácil. Isso serve para facilitar a sua vida. Se você todo dia vai criar um conteúdo, você fala assim, nossa, eu preciso postar, e eu não sei como. E todo dia você quer inventar um conteúdo em cima da hora, vai dar ruim, você não vai conseguir seguir, você vai procrastinar, porque vai ficar algo que vai te atormentar. Porque todo dia você sabe o que tem que fazer e aí você procrastina. Então, você tendo um mapa, você consegue ter qualidade, você consegue ter resultado, você consegue atingir os seus objetivos. Esse daqui é um Trello, uma lista que eu montei, que é uma metodologia que a gente utiliza aqui para os nossos clientes do Brasil, para os nossos clientes de fora do país, e ele serve para todos os nichos. Independente do qual tipo de mercado, você tem que ter um Trello desse para criar os seus conteúdos. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like e me segue nas redes sociais para você ter acesso a essa metodologia, a mais técnicas de Instagram, como você melhora a sua criação de conteúdo e tem resultados, vendas, sucesso, visibilidade, posicionamento com isso. Te espero no próximo vídeo.